Boa tarde, paz seja convosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma vez pregar a palavra de Deus, falar a respeito dos princípios e conceitos do reino ao qual nós ansiosamente esperamos e o aguardamos, já que cada dia se torna mais difícil viver neste mundo, viver principalmente sem o Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de falar a respeito de uma palavra que Jesus deixou lá em Mateus, capítulo 6, versículos de número 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Paz seja convosco, irmão Antônio, sempre conosco aqui na fé. O perdão de Deus depende do nosso perdão. Mas como perdoar se não sentimos vontade? Se não conseguimos esquecer o mal que nos foi feito? Como posso obrigar o meu coração a perdoar? Não pode. Ninguém consegue controlar os impulsos de um coração, pois ele é rebelde contra Deus. Quanto mais conosco, comigo e com você. Como então obedecer ao Senhor Jesus e perdoar? O coração pode ser o que for, mas ele jamais controla a razão. Quando a pessoa é decidida, use o seu intelecto e ore por quem o feriu. Mencione o seu nome diante de Deus e peça-lhe para abençoá-la e coisas deste tipo. Mesmo que o coração grite, esperneie e sinta ódio, o mais importante é você usar a razão, o intelecto e obedecer a palavra de Jesus e pronunciar palavra de bênçãos a outra pessoa. É óbvio que o Espírito Santo, mediante esse esforço de fé, removerá os sentimentos do seu coração. Você fica livre do câncer da alma para receber o perdão de Deus. O batismo com o Espírito Santo, a salvação e todas as demais bênçãos que o Senhor Jesus, ele prometeu. Paz, irmão Sérgio, paz seja convosco. A mágoa só faz mal a você mesmo. Obedeça a palavra de Jesus. Perdoe e colha os resultados dessa atitude. Isso se chama o quê? O exercício do perdão. Porque o próprio Senhor Jesus, ele falou, se nós orarmos por aqueles que nos fazem bem, o que nós vamos ganhar com isso? Se nós orarmos por aqueles que estão ao nosso lado, se nós orarmos por aqueles que nos ouvem, que nos obedecem somente por eles. Então Jesus orienta aos discípulos e à multidão no sua primeira pregação, seu primeiro discurso, que vai lá de Mateus 5 até e termina em Mateus 8, começando com as bem-aventuranças, que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Por quê? Porque nós estamos orando por quem não tem nada a nos oferecer senão o sofrimento, senão o mal, senão o desprezo, senão indiretas. E isso faz com que o coração de Deus ele se alegre. Por quê? Porque nós também não merecíamos o perdão. E mesmo assim o Senhor Jesus, ele ficou naquela cruz, porque
Jesus ficou na cruz por amor a mim, a você, a nós pecadores. Ele tinha poder para descer de lá. Ele mesmo diz a Pedro para guardar a sua espada, porque se ele quisesse, ele oraria ao Pai, e na mesma hora o Pai mandaria para lá uma miríades, um exército de anjos celestiais, e estes anjos o defenderiam. Então, procure exercer o exercício do perdão. Embora o exercício do perdão seja uma das coisas mais difíceis de ser praticada, você deve se esforçar por isso. Você deve lutar por isso. Você não deve guardar mágoa, rancor ou ressentimento de quem quer que seja. Amém? A própria Bíblia, ela nos ensina que aquele que nos abençoa, ele é o quê? Ele é abençoado. Aquele que nos persegue, aquele que nos faz mal, aquele que nos amaldiçoa, aquele que nos humilha, aquele que nos diz que somos ingratos, sendo que estão abençoados por causa das nossas mãos. Nós devemos orar por quê? Porque essa pessoa ela não vai acertar conta com você e ela não vai acertar conta com o diabo. Ela vai acertar as contas dela com Deus. Se você cair na minha mão e nós orarmos, você escapa. Se você cair na mão do diabo e nós orarmos, você também escapa. Mas lá em Hebreus diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, abra o seu coração, perdoe e permita que Deus, se assim quiser, no tempo dele, julgue e faça justiça. Justiça da qual ninguém escapa. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Deus abençoe o seu coração e possa tirar essa semente demoníaca, diabólica, que o diabo ele tem implantado na maioria das pessoas, que é o ódio, que é o ressentimento, que é a mágoa. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.